Vida Abundante Podcast está no ar. Hoje eu recebo a doutora Amanda, ela é pediatra clínica e neonatal. Esse episódio não é só para pai e mãe, mas é para toda a rede de apoio. Todo mundo lida com crianças e a doutora Amanda hoje vai tirar aqui as principais dúvidas que surgem ali dos recém-nascidos, dos bebês, das crianças, algo que ela responde todo dia no consultório, mas aceitou o meu convite de estar aqui no Vida Abundante Podcast. Obrigado, doutora Amanda, pela sua Imagina. presença. São muitas dúvidas que os pais, que as pessoas têm sobre esse universo, Sim. e você, com toda a sua experiência do dia a dia, da clínica, do consultório, vai poder ajudar a gente a tirar todas essas dúvidas que a gente tem. São muitas, né? São Espero que muitas sim. dúvidas que a gente tem. Doutora Amanda, eu queria começar perguntando para você como que você foi parar na pediatria, como que você se apaixonou pelas crianças. Desde que eu sou criança, eu falo que eu queria ser médica de criança. Brincava de médico, de casinha, né? Eu era sempre a médica dos bebês. Então, esse é um sentimento que me ronda desde que eu sou muito pequena. Eu lembro que eu fiz um dia um cartãozinho, assim, e era uma receita. Logo que eu aprendi a escrever, eu acho que eu devia ter uns 6 anos. Tá lá em casa ainda esse cartãozinho, que era uma receita. E eu sempre desejei ser médica. Trilhei um caminho longo por aí, né? Tem 12 anos de formada, mas já tem muitos anos que eu atuo na saúde. 26 anos, eu acho. Que legal, algo da infância ali, algo É, infantil que às vezes os adultos desprezam sim, como algo que não vai à frente, e você está aí há 12 anos exercendo sua sim. profissão, cuidando das crianças. E, doutora Amanda, o meu programa aqui chama Vida Abundante. É um termo que Jesus falou em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Você é cristã Sim, também, sou. uma coisa muito boa, né? E o que é vida abundante para você, doutora? Na hora que eu vi, né, o nome do podcast, eu fiquei pensando exatamente nessa passagem. Exatamente, ele me reportou essa passagem. E aí eu fiquei pensando que não era... Que quando Cristo falou isso, ele não falou sobre só ser cristão. Ele também falou em ser saudável, em comer bem, em se movimentar, em estar em família, em viver na comunidade, em todas essas coisas. E eu acho que a vida em abundância é isso. Lá no meu trabalho, a vida em abundância é ter saúde mental, física, emocional, afetiva, né? Todos esses aspectos que são importantes para que você tenha uma boa vida, né? E eu fiquei pensando nesses dois na Organização Mundial de Saúde, mas principalmente nessa passagem da Bíblia que Cristo fala da vida em abundância. Que bom, doutora. Legal, muito bacana, tá? Então a gente tem ali você como neonatal, traz a luz ali, dá a Sim. vida às crianças, ajuda nesse processo. E uma dúvida que os pais têm é se a criança está crescendo normalmente. Sim. Quais são os parâmetros, né? O que você pode falar sobre isso, sobre o crescimento das crianças? A priori, quando o bebê nasce, a gente já faz, logo que ele nasce, a gente já mede o bebê. A gente verifica o peso, verifica a estatura, as medidas da cabeça, do tórax, do abdômen e vê se está tudo certo. E classifica ele a partir dessas medidas. Se ele é pequeno, se ele é adequado, se ele é grande para a idade. Então, logo que ele nasce, ele já está na Já tem um curva. parâmetro. E os pais, quando vão para casa, eles recebem um instrumento que é muito bacana, que é a caderneta de vacinação. A maioria das famílias não folheia aquele livrinho, que é um livrinho de mais ou menos 50 Só páginas. leva e entrega para vocês lá na consulta. Para a gente fazer as anotações. Mas, assim, além daquela parte, tem a parte das vacinas, mas tem uma parte muito importante que acompanha o crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, tem o gráfico de acompanhamento. A gente pesa, mede, verifica o tamanho da cabeça. Até 2 anos, a gente verifica o tamanho da cabeça para ver se está crescendo normalmente e coloca naquele gráfico. Se ele tiver qualquer alteração desse acompanhamento, a gente tem as medidas a tomar. Tem a linha de alarme, a linha de ação. Então, a partir desses dados, a gente consegue determinar se o bebê está tendo um bom crescimento ou não e agir.
Então, quando aquela senhorinha na fila do mercado falar alguma coisa, perguntar a idade, fizer um comentário e o pai e a mãe ficar ali desesperado, não Sim. precisa ficar desesperado. Precisa. Em geral, nas consultas de puericultura, né, que elas são mensais até 6 meses, de 6 meses em diante elas podem ser bimestrais. Em geral, o pediatra sempre pontua sobre esse aspecto porque é um aspecto que é muito importante para os pais. Eles sempre ficam muito preocupados. E assim, se você considerar no comecinho, lá logo que o bebezinho nasce, uma das principais preocupações é se o bebê está mamando o suficiente, para ver se ele está engordando o suficiente. Não se preocupa muito com as eliminações, assim, né? Eu falo sempre, um bom parâmetro é ver se o bebê está eliminando, se ele está fazendo xixi, se está fazendo cocô normalmente. Porque se ele tiver, ele não tem de onde tirar que não seja da alimentação. Então, fique em paz que está indo tudo bem. Mas pelo gráfico, é um bom instrumento. Mesmo que essa senhora no supermercado aborde essa família, chegue em casa e dá uma olhada no cartão. Tá certo. Em relação ao engatinhar, ao andar, ao sentar, quais são os marcos desse desenvolvimento? Isso, a gente chama esses marcos de marcos motores. Quando o bebezinho, mais ou menos de 3 em 3 meses, a gente tem esses marcos. No 3º mês, o bebê tem que sustentar a cabeça. Quando a gente segura ele no colo, ele não pode ficar caindo assim, com a cabecinha mole, igual o bebezinho, igual boneca, né? Que na hora que a gente põe, a cabecinha cai. Ele já tem que sustentar a cabeça. Não o tórax, mas ele tem que sustentar o pescoço. Quando o bebê está em torno de 6 meses, ele já precisa estar se sentando sozinho, sustentando o tronco e a cabeça. Mesmo que ele caia de lado, não tem problema se ele cair de lado. O importante é que ele sustente o tronco. E aí, se ele sustentar o tronco, ele está pronto para comer também. Com 9 meses, a gente espera que ele engatinhe, que ele já saia dessa posição sentado e movimente o tronco para um lado e para o outro e consiga girar o quadril. E aí, ele já está pronto para engatinhar. E aí, com 1 aninho, mais ou menos, ele já consiga andar. Nesse intervalo, o bebê precisa rolar, precisa se levantar sozinho, né? Se levantar com apoio, tá sentadinho, arrumar um apoio, levantar o corpinho, ficar em pé. E aí, assim, se o bebê chega nessa época, chegou com 3 meses, não sustenta a cabeça, ou chegou com 6 meses, não se senta, a gente também tem, lá na caderneta, também tem esses gráficos, a gente precisa agir, precisa ajudar o bebê, né? Vai para fisioterapia, para investigação, para ver se tem alguma coisa neurológica que pode estar acontecendo com esse bebê, ou alguma coisa motora, né, do ponto de vista muscular, que pode estar impedindo que ele avance e vá alcançando esses marcos. Esses marcos, eles são normais, naturais, ou há coisas assim que a família precisa estimular? Como que deve ser feito, hein, doutora? Sim, você falou sobre as avós, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem percebido que as avós são uma rede de apoio muito importante para as famílias, porque quando eu era criança, muitas mães ainda não trabalhavam fora de casa, né? Muitas mães ainda trabalhavam em casa. Agora, a maioria das mulheres trabalha fora de casa e podem contar com a mãe, com a sogra ou, às vezes, com a creche. E essas orientações precisam ser dadas também para os cuidadores de creche. Antigamente, para a gente falar para uma família que era para colocar um bebê no chão, ela fala, meu Deus, vou torturar meu filho botando ele no chão. Mas hoje, a gente tem vários materiais que a gente utiliza, impermeabiliza o chão, para que ele não fique frio, que é uma das coisas que mais preocupam, né? Para que se houver queda, que a criança não se machuque. Mas tatame, tapete de atividade, para que o bebê fique no chão, numa superfície firme, que ele possa apoiar e se movimentar em segurança. Quanto mais possibilidade ele tiver de fazer isso, melhor. Às vezes as crianças ficam muito confinadas no carrinho, ou no bebê conforto, ou naqueles cercadinhos, né? Que a criança tem pouca possibilidade de se mover e pouca possibilidade de se desenvolver também. Tá certo. Quanto mais chão ela tiver, é melhor. O pessoal chama tummy time, né, em inglês, mas é o tempo de chão. Bacana, doutora. Um próximo marco do desenvolvimento é a fala. Sim. Tão importante para a independência da criança, o desenvolvimento dela. Quando que a criança começa a desenvolver a fala? Por volta do 6º mês, o bebê já começa a balbuciar. Ele começa a duplicar as sílabas, né? Fala babá, dadá, mamá. E aí, quando ele fala papá primeiro do mamá, o pai já fica todo vaidoso, né? Acontece. Lá em casa foi assim. Não estou dizendo que fica vaidoso. E aí,
A partir do 6º mês, o bebê já começa a balbuciar e isso aí já é um bom sinal de que ele está avançando com relação à comunicação. E aí, em torno do 1º ano, o bebê já fala mais ou menos 5 palavrinhas. Fala papá, mamá, mas com intenção. Ele olha para o papai e fala papá, olha para a mamãe, aponta, sinaliza que quer água, ou que é dar, rua, né, vovó. Essas palavrinhas, o bebê já começa a apresentar essas que são mais simples e mais cotidianas, e ele já começa a falar em torno do 1º ano de vida. Até quando que a gente pode esperar para o bebê falar? Até 2 anos, há um tempo atrás, aí, a gente tinha até essa janela até 2 anos para intervir. Hoje em dia, a gente já tem os instrumentos, né, de avaliação que adiantam essa avaliação e essa intervenção caso o bebê não apresente intenção de linguagem. Porque não é só falar, é ter intenção de falar. Às vezes, você está falando com uma criança e ela não tem atenção ao que você está falando. Ela está olhando para outro lugar, ela está desatenta, não tem interesse por aquela brincadeira compartilhada. E tudo isso é importante para a comunicação, não só para a linguagem. Então, quando a gente percebe que tem alguma anormalidade nessa intenção de comunicação, a gente precisa intervir. E é importante, sempre que a gente sinalizar e levar ao pediatra, falar com o pediatra a respeito disso. Porque, às vezes, a família fica muito preocupada e, às vezes, fica muito relaxada. Então, o equilíbrio é sempre melhor. Falar eu falo que o pediatra ele fala muito assim, é assim mesmo, vai passar, e isso é normal. A gente fala muito, mas é melhor a gente falar que aquilo está normal do que a família, não, mas deve ser isso mesmo. Aquela preocupação da família, às vezes, de se alongar ali no consultório, de tomar o tempo, ou menosprezar a questão. E vocês são os profissionais que têm o conhecimento para dar o suporte, para que a família possa dar prosseguimento no que precisa dar ou relaxar naquilo que precisa relaxar. Todas as informações são importantes, todas. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, não, doutora, mas ele fez isso só uma vez. Mas todas as informações são importantes, tudo é relevante, porque às vezes parece que a gente brinca num quebra-cabeças, mas é mais ou menos isso mesmo. A gente vai montando as pecinhas até a gente conseguir ver o que está acontecendo. Tá certo. Se você está gostando desse bate-papo aqui, eu queria falar para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar com outras pessoas, fazer um comentário aqui sobre o que você está vendo. Você talvez possa ter chegado aqui através da doutora Amanda. No meu canal aqui nós falamos sobre a vida abundante, através de Jesus, através de coisas que são importantes para a nossa vida. Esse tema extremamente importante, o tema das crianças, mas aqui sempre vai ter algo pontual, objetivo, para te ajudar no dia a dia. Então, se você está gostando, já se inscreve no canal e você vai receber outros conteúdos como esse. Doutora Amanda, passando um pouquinho dessa parte aí do desenvolvimento, né, do crescimento da criança, queria falar sobre a alimentação, algo muito importante também para as crianças, tá? Por quanto tempo a família tem que manter ali o aleitamento exclusivo? O aleitamento exclusivo ele é recomendado pela Sociedade de Pediatria e Organização Mundial da Saúde até 6 meses, exclusivamente. Não precisa de dar leite, ou fórmulas, né, lácteas, não precisa de dar água, não precisa de dar nada. Só o aleitamento materno. O entrave nisso é o retorno às atividades do trabalho que a maioria tem 4 meses ou nem tem isso. Exatamente. Muitas mulheres são autônomas, daí elas precisam voltar o quanto antes para o trabalho, né? Algumas empresas não estenderam a licença, né, até 6 meses. Então, quando ela tem que voltar com 120 dias, que é 4 meses, às vezes precisa entrar com fórmula, mas a gente tem recurso para poder prolongar isso, ordenha, a guarda do leite para ser oferecido para o bebezinho enquanto a mãe está fora de casa. Tá. Essa questão do aleitamento exclusivo, isso é balela, isso é história que inventaram, não sei porquê, ou é realmente algo assim de extrema importância para a saúde? Extrema importância. Tem, assim, o aleitamento materno ele é tão impactante que ele impacta no QI. Olha só. Crianças que amamentam exclusivamente ao seio, tá documentado que ela tem até a quantidade de inteligência maior do que as crianças que recebem fórmula. É claro que
É diferente a criança que recebe fórmula porque a mãe tem qualquer impossibilidade, né, de amamentar, do que a criança que, de repente, poderia ter sido amamentada ao seio e por inúmeras razões, inúmeras questões, umas que a gente pode intervir, outras não foram amamentadas. Mas é documentado em inúmeros estudos que as crianças que recebem aleitamento materno exclusivo, elas têm mais saúde, mais inteligência, inclusive, do que as crianças que receberam fórmula. Tá certo. E aí, quando a mãe vai voltar a trabalhar, né? Como que faz a introdução alimentar, né? Essa mudança aí do leite materno para começar ali com a comidinha. Quando a gente estava conversando a respeito dos marcos, eu até falei que um dos marcos motores que era importante para começar a introdução alimentar era o sentar, né? O bebê tem até 9 meses para se sentar. E quando o bebê é prematuro, por exemplo, a gente pode retardar isso para 7 meses, 8 meses, porque a gente precisa corrigir a idade do bebê a partir da prematuridade. Então, a introdução alimentar ela é feita primeiro quando o bebê está pronto. Então, o 6º mês é mais ou menos, né? Pode ser exatamente ao 6º mês ou não. Então, quando a gente começa, antes a gente falava que era a papinha, né? Agora não é papinha mais, agora é um PFinho. Porque o bebê já começa comendo de verdade. Come arroz, come feijão, come carne, come legumes, verduras, todas as frutas, né? Antes tinha uma restrição a respeito de algumas frutas, porque eram muito alergênicas, mas agora todas as frutas estão permitidas. Então, pensar que a introdução alimentar é para que a criança tenha contato com o alimento. Ela não precisa se alimentar igual a gente. Tipo, na hora do almoço, a gente termina de comer, está satisfeito, nós vamos seguir a nossa vida. O bebê não, ele pode comer, experimentar, amassar, tocar, cheirar, passar no rosto, máscara facial, com a comidinha, e não comer. Na hora que tira ele dali, ele quer mamar e está tudo certo. Então, ele tem que ter a oportunidade para comer. Tem muitas formas de oferecer o alimento, né? Pode ser inteiro, pode ser de forma passiva, a gente oferecendo a comidinha amassada, né? Tem muitas formas de oferecer a partir do interesse também que o bebê demonstra, mas a introdução alimentar é uma fase em que a família também fica muito ansiosa, porque acha que o bebê já vai comer a primeira vez, ele vai se lambuzar, bater um pratão, que vai deitar depois. Mas, às vezes, isso não acontece e a gente precisa ter paciência. O mais importante é saber que essa fase, o bebê precisa ter contato com os alimentos e oportunidade de experimentar. Quanto mais chance ele tiver de experimentar, aumenta a chance também dele ter um espectro maior de vontade de comer aqueles alimentos ali para o resto da vida. Então, doutora, essa fase ali que alguns dizem assim, o bebê só quer leite, ele não está querendo a comida e tal, é um processo que está se desenvolvendo. Sim, um processo que é desafiador para o bebê também, porque você imagina que ele não precisa de mastigar nada, né? Ele está conhecendo o processo mastigatório, que vai se ficar mais forte mesmo a partir do 9º mês, que ele começa a fazer um movimento mastigatório melhor, engolir melhor. Então, para ele também é um desafio, né? Então, a gente também precisa respeitar esse momento do bebê, oferecer, na hora que perceber que ele está satisfeito, tá tudo certo. A joia. E aí pode entrar, doutora, a questão da seletividade alimentar, hoje muito falada. Sim. Sobre isso, né? Como que as famílias devem lidar com a seletividade alimentar? A seletividade alimentar ela tem muitos aspectos, né, Leonardo? Ela tem muitos aspectos, assim. Um deles permeia algum distúrbio comportamental, entre eles o autismo, né? A própria seletividade alimentar é uma condição isolada. Às vezes a criança não tem outros problemas, outras questões comportamentais, mas ela tem com relação à seletividade, ao alimento. A primeira coisa é o respeito. Respeitar que aquela condição ali é uma condição que desafia ela e que precisa ser cuidada e apoiada. A oferta de alimentos, procurar bons profissionais, né, que possam ajudar, nutricionista, terapeuta ocupacional, investigar a disfunção oral, né, fonoaudiólogo. Então, tem uma série de caminhos que a gente pode trilhar para que a criança consiga vencer a seletividade alimentar. Você falou do respeito, aí veio para mim aqui aquela frase assim, eu vou ter isso na mesa, você tem que comer. É como se a criança
até o bebê, né, Sim. tivesse ali desprezando o esforço. Então, o respeito é extremamente importante e, às vezes, pode até ser, né, doutora, a forma que o alimento foi ofertado, né, Exatamente. e que a criança naquela fase ali não estava preparada aceitou, ainda. né, não teve... Né? Dá um exemplo, tipo batata, por exemplo. Às vezes a criança não gosta de purê de batata, mas ela gosta de batata cozida, ou ela gosta de batata na maionese, ou ela gosta de um bolinho de batata. E aí, assim, a gente vai experimentando, oferecendo, para que a criança tenha a oportunidade de experimentar aquele alimento que ela disse inicialmente que não queria, de outras formas. Ok. Então, a criança, até os 6 meses, o leite materno, Sim. exclusivamente, e aí vai começar a introdução alimentar. E nesse processo da introdução alimentar, doutora, qual a importância dos suplementos, das vitaminas? Tem gente que já chega lá perguntando qual é a vitamina que vai passar, mas é realmente necessário sempre ter o suplemento para as crianças? Sim, é. Nos primeiros 2 anos de vida, o bebê tem uma demanda muito grande. Ele cresce muito, imagine, né? O bebê cresce muito. Então, ele precisa de uma suplementação de ferro e vitamina D. Essas 2 vitaminas são recomendadas para todos os bebês. Para bebês prematuros, tem mais algumas vitaminas que a gente recomenda, mas aí é de forma mais pontual. Mas vitamina D e ferro, todos os bebês precisam receber até 2 anos. A partir de 2 anos, a gente verifica o ferro. Se está tudo bem, não precisa mais. Se não está, mais ou menos, a gente suplementa, mas a vitamina D agora, houve uma recomendação da sociedade do ano passado, eu acho, até 18 anos, todas as crianças têm que suplementar a vitamina D. A partir de 18 anos, elas não são crianças mais, elas vão no clínico e aí, a partir disso, se houver necessidade, se houver baixo da vitamina D, precisa suplementar. Vitamina D é muito importante, Muito importante. E com um estilo de vida moderno, quase todo mundo vai precisar. É verdade. Doutor, agora um assunto que tira o sono dos pais, de todos que estão ali na rede de apoio, que é o sono das crianças. O sono Ajustar. que as crianças não têm, que os pais têm demais, né? É. E quantas horas de sono são ideais, né? Desde pequenininho aí. Como é que é, doutora? Isso vai mudando de acordo com o crescimento do bebê. Claro. Vou te dar um exemplo do bebê recém-nascido. Ele pode dormir 20 horas por dia, 16 a 20 horas por dia. Então, o bebezinho tem soneca de manhã, tem soneca de tarde, soneca de noite, tem soneca. Mas o hormônio que regula o sono, no bebezinho, por exemplo, ele não é liberado como na gente. Então, ele não entende que no escuro tem que dormir, no claro tem que acordar. Então, isso pode variar muito. Alguns bebês falam daquela história de trocar o dia pela noite, mas é porque eles não sabem o que é dia e o que é noite mesmo. Então, nesse começo de adaptação e tudo mais, volto a dizer, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque a gente sabe que passa. Coisas que ajudam a regular melhor o sono é a higiene do sono, que hoje em dia está muito difícil da gente fazer também, porque a gente fica muito ligado à tela, né? Tela do celular, computador, TV, a própria luz, né? A própria luz artificial. As pessoas antes não tinham, quando não tinham luz artificial, quando anoitecia, dormia, quando amanhecia, levantava. Então, as pessoas acordavam 5 horas da manhã, na hora que estava amanhecendo, e dormiam às 8 da noite, na hora que anoitecia. Né? Hoje em dia, com essa coisa tão artificial e tão palpável, né? Tão na mão, assim, a gente acaba enganando muito o cérebro da gente, o que atrapalha muito a quantidade e a qualidade do nosso sono. Então, essa questão da família criar ali um ritual para fazer o bebê dormir vai favorecer bastante. Muito, favorece muito, é muito válido e não precisa ser uma rotina rígida. Digamos, tem um aniversário, meu filho dorme às 9, 8h30, eu tenho que estar em casa porque eu tenho que fazer a rotina do sono. Não é isso. Até porque o aniversário é um dia, não é a rotina. Exatamente. Numa situação eventual, isso não tem problema, isso não vai atrapalhar a rotina da criança. Mas em casa, anoitecer a casa quando estiver anoitecendo o dia e amanhecer a casa quando estiver amanhecendo o dia. Isso ajuda muito a criança a se regular. Diminuir os ruídos, apagar as luzes, desligar a televisão. Às vezes, o pai, a mãe está fazendo o bebezinho dormir com o celular aqui, olhando. Então, isso não é saudável nem para o bebê e nem para a criança também. Nem para a criança, nem para a família, né?
Tá certo. E é normal a criança acordar várias vezes durante a noite? É normal a criança acordar várias vezes. Nem sempre ela acorda porque ela está com fome. Ela acorda porque está com frio. Até 3 meses de vida, a gente chama essa condição de esterogestação. O bebê nem sabe que nasceu. Então, ele procura muito o aconchego do pai, da mãe mesmo, o calor, como um canguruzinho mesmo, assim, que procura aquele calor e o aconchego para poder ficar confortável. Então, compreender isso, entender que o bebê, às vezes, ele acorda porque está com frio, com fome, com sede, depois está inseguro, e depois tem ai, meu Deus, perdi a palavra. Salto do desenvolvimento, que muda muito o sono do bebê, ele fica mais ativo, acorda em horários que não são habituais, aí ele acorda daqui a pouco, passa uns 15, 20 dias, passa o salto de desenvolvimento, ele volta ao normal, aí volta a dormir a noite toda. Mas essa rotina e esse cuidado, essa higiene do sono, ajuda muito a regular o sono do bebê, muito mesmo. Em algumas situações, só isso não é suficiente, e aí é bom procurar falar sobre isso com o pediatra. Esse é um ponto que é muito importante nas consultas. A gente sempre pergunta assim, como o bebê está dormindo? Está indo tudo bem? Está dormindo bem? Não está? Porque a gente consegue intervir, ajudar, orientar. Tá certo. Algo que acaba facilitando muito a vida do casal é colocar a criança para dormir com eles na cama. Você Sim. falou que a criança pode acordar muito por conta desse aconchego, das adaptações que a criança está tendo, mas até que ponto, a médio e longo prazo, esse dormir com os pais da criança, do bebê, é saudável para todos, para a unidade familiar? Inicialmente, até 1 ano de vida, é recomendado que o bebê durma no mesmo ambiente que os pais, por conta da supervisão, por conta dos riscos que o bebê pode correr, né? Inclusive de morte súbita. Então, é recomendado que o bebê durma junto com os pais, não na mesma cama, mas no mesmo ambiente. A partir daí, ele pode ir para outro quarto, com a porta aberta, né? Atento ao ruído, enfim. Dormir na mesma cama não é recomendado nunca. Digamos que está uma noite fria, o bebê está dormindo entre o pai e a mãe, vocês tiveram um dia muito difícil e vão adormecer. A mãe puxa a coberta, o pai puxa a coberta. O bebê não sabe fugir da asfixia. Se aquela coberta embolar e ela for para cima do bebê, o bebê morre asfixiado do lado do pai e da mãe por conta de uma ação que é desnecessária, né? Então, ele precisa dormir próximo, mas não junto, por conta desses riscos. E você me perguntou a respeito da unidade familiar, né? Antes de ser pai e mãe, aquele casal é um casal, né? Eles estavam apaixonados e tudo mais. Então, eles precisam seguir sendo um casal. A presença do bebê é um ganho maravilhoso, mas ela não pode interferir nisso também. Eu acredito que o bebê, na unidade familiar, o lugar dele é na caminha dele. Vai ajudar muito. Sim. Em toda a felicidade da família. E a autonomia, segurança, dele dormir no lugarzinho dele estar seguro, sabendo que ele está dormindo sozinho, mas que o pai e a mãe dele estão ali pertinho. Se ele precisar de qualquer coisa, eles estão alertas. Muito bom, doutor. Ainda nessa questão do sono, a gente já conversamos bastante sobre isso, mas com a correria do dia a dia, né? Vamos supor ali, né, que a criança está com um cuidador em algum horário e aí chega, né, o pai e a mãe à noite, vai pegar a criança e vão chegar em casa, né? Seria recomendável ou seria uma boa sugestão que a família criasse ali uma rotina do sono, botasse a criança para dormir e depois voltasse para as atividades, porque vai precisar fazer alguma coisa em casa ainda, né? Não vai chegar em casa às 8 horas, vai dormir, não tem Sim. como, acabou de chegar, né? Exatamente. E quando eles conseguem colocar o bebê para dormir no lugarzinho dele, ele fica tranquilo naquele lugar, mesmo sabendo que não tem ninguém encostadinho nele ali. Então, isso dá liberdade para a família também. Querem conversar, querem assistir um filme, voltar a fazer as coisas que davam prazer para eles antes, né? Antes de ter o bebê. Muito bom. Você que está acompanhando a gente, esse podcast é um patrocínio de CRI Estúdio. Fica aqui em Barra Mansa,
um dos estúdios, se não o mais moderno da região sul-fluminense. Você pode procurá-los para gravar um podcast também, ou gravar a sua videoaula, a sua mentoria, ou até mesmo conteúdo para a sua rede social. O link para o estúdio está aqui na descrição. Você pode contactá-los e olha a qualidade desse vídeo aqui, a qualidade desse áudio. É esse padrão que Cria Estúdio entrega para você. Doutora, eu quero falar agora sobre um assunto polêmico nesse universo das crianças, que é o assunto da vacinação. Algo que sempre trouxe muito orgulho para o Brasil, né, da cobertura de vacinação, e que, mais recente na nossa história, houve muitos questionamentos sobre isso. Não quero, de maneira alguma, ir para a parte política desse assunto, né, mas o quão são indispensáveis, doutora, as vacinas para as nossas crianças, para os nossos bebês? As vacinas erradicaram e diminuíram, assim, sobremaneira a quantidade de doenças que a gente tinha, a mortalidade infantil, né? Eu tenho uma tia que teve poliomielite quando era pequena e ela teve sequelas dessa doença durante toda a vida dela. Uma doença que, inclusive, virou a gotinha, né? O símbolo das campanhas de vacinação aqui no Brasil e tudo mais. Então, assim, para mim, não há dúvidas com relação à qualidade e à necessidade de submeter as crianças e os adolescentes à vacinação. Há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, a gente teve aí um aumento do número de adolescentes com coqueluche. Uma tosse que não melhorava nunca, ia ver coqueluche. Porque as crianças vacinam com 4 anos e em 10 anos elas têm que se revacinar. E aí muitas dessas adolescentes não tinham se revacinado com 14, 15 anos. E aí estavam voltando a ficar doentes. Porque a imunidade foi baixando. Já tinham 10 anos da última exposição à vacina. Então, assim, não há dúvida que o nosso sistema de vacinação aqui no Brasil é um sistema seguro, é um sistema validado. Não tem nenhuma vacina no calendário que seja inútil. Né? Não vou vacinar essa por causa disso, não vou vacinar aquela por causa daquilo. Todas as vacinas que estão lá, e a gente tem o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunização, tem do Programa Nacional de Imunização. Então, assim, não há o que discutir. Né? Todas as vacinas, inclusive essas que foram incluídas, né, recentemente, HPV, meningocócica ACWY, que foi introduzida inicialmente para as crianças de 11 anos e agora ela já está fazendo o reforço das crianças de 1 ano. A vacina para o Covid. Então, todas essas vacinas são muito importantes. E, assim, nenhuma vacina é introduzida no calendário, incluída no calendário, a partir de um achismo. São muitos estudos, por muito tempo, por pessoas muito bacanas. Eu costumo dizer assim que, enquanto a gente está aqui conversando, tem um monte de gente boa estudando para que a gente colhe os frutos do estudo, da ciência, né? Que eles estão desenvolvendo. E a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar esse benefício. Certo. Doutora, os efeitos colaterais das vacinas são normais? Alguns têm, né? Sim. Em geral, as famílias têm bastante temor da vacina do 2º mês. Ela faz no segundo... São 3 vacinas, né? São mais vacinas ao mesmo tempo. São mais vacinas ao mesmo tempo. E a vacina do tétano é uma vacina que é dolorida mesmo. Ela fica dolorida no bracinho, né? Nas crianças maiores, na perninha, nos menores. E costuma dar bastante desconforto, febre. Mas todos esses sintomas, são previstos e são fáceis de serem manejados. Assim, em geral, eles duram pouco tempo, 24, 48 horas. Quando eles se prolongam muito, a orientação é buscar o pronto-socorro e ver se é só isso. Porque, às vezes, a criança estava começando um quadro viral, quadro bacteriano mesmo, e
culminou com a vacina e aí a gente fica também achando que não, mas é só porque tomou vacina. Então, se ele durar mais do que 48 horas, é bom buscar o pronto-socorro. Tá certo. E pode dar remédio antes de ir lá dar a vacina? Ah, já vai dar uma dorzinha, já vai dar uma febre, Sim. eu já vou dar o remédio antes. Não é recomendado que se faça isso. Até porque ele mascara os sintomas, caso a criança venha ter alguma reação adversa. E o paracetamol, por exemplo, que é o remédio que é recomendado para bebês menores do que 3 meses, ele pode interferir na absorção da vacina. Então, não é uma prática recomendada de medicar antes de vacinar. E nesses casos, como do segundo mês, que são mais de uma vacina, pode ser feito ali no mesmo dia, no mesmo momento, a aplicação de mais de uma vacina, doutora? Pode ser, e essa prática é muito frequente, né? No segundo mês, do segundo até o 6º mês, o bebê tem vacina todos os meses. Então, geralmente, essas vacinas são combinadas, salvo a do 3º e do 5º mês, que é só feita a meningocócica. Nos outros meses, sempre são 2 ou 3. Tá certo. E o que fazer se atrasar a vacina? Não deu para ir, atrasou um pouquinho? Não tem problema. O importante é identificar que houve o atraso e buscar o posto de saúde ou a clínica de vacinação, né, que tem algumas clínicas que fazem vacina particular. Então, buscar esse serviço para que o calendário seja colocado em dia o quanto antes possível. Tá certo. Doutora, a gente está falando das vacinas, que é algo que é administrado para evitar possíveis doenças, Sim. possíveis problemas, mas a gente tem o dia a dia das crianças aí que vão apresentando algumas doenças, alguns sintomas comuns, né? Quando que a febre é preocupante? Em que momento a família precisa assim, tomar providências além de administrar uma medicação? Sim. Eu digo que a gente não precisa de ter muitos medicamentos em casa, mas o antitérmico, o remédio para gases, são medicamentos que são importantes a gente ter em casa inicialmente. Então, se o bebê começou a ter febre, a criança começou a ter febre, seja qual idade for, a gente pode tolerar essa febre sem outros sintomas até 48 horas. A criança só tem febre. Ela não teve vômitos, não teve diarreia, não teve dor de cabeça, dor abdominal, dor de garganta, dor de ouvido. Não teve nada, ela só teve febre. A gente pode esperar e ir observando como que essa febre vai evoluir. Porque se ela for ficando mais espaçada e mais baixa, em geral, o nosso próprio corpo já deu conta de resolver. A gente aumenta a temperatura do corpo exatamente para isso, para quebrar a parede do vírus ou da bactéria e não deixar que a doença progrida. Às vezes a criança está com 37, a mãe põe, meu Deus, já está quentinho, vou dar um remédio. Ela está atrapalhando o corpo da criança de se defender. Então, permitir que ele chegue numa temperatura de até 37,5, que foi uma modificação que houve esse ano também. Antes a gente tolerava a febre até 37,8, agora a gente tolera até 37,5. E aí, a partir dessa medida, a gente tem que medicar. Então, se a criança não tem outros sintomas, a gente pode esperar. Se a criança tem febre, mas ela tem dores, ela tem dificuldade para urinar, ou está tossindo, tem outros sintomas, parou de comer. Essa é uma das queixas mais frequentes. Às vezes a criança está boazinha, está tendo febre, mas medica, ela volta a comer, volta a brincar. E aí, de uma hora para outra, ela tem febre e parou de comer. Aí a família leva e fala, olha, doutora, ele estava bonzinho, tem febre, tem um dia, mas hoje ele não quis comer. Isso também é um sinal de alerta para que a gente busque o serviço de pronto atendimento ou consultório médico para poder elucidar o que pode estar acontecendo. Tá certo. Além da febre, a gente tem os resfriados, as gripes, as alergias, né? Mas falando do resfriado especificamente, eles com frequência estão dentro de uma normalidade, doutora? Sim. Tem umas que podem ter vários resfriados por ano, principalmente crianças que têm irmão mais velho, que já frequenta escola, por exemplo. A escola é o transmissor. Porque as crianças ficam confinadas, né? Eu até brinco com essa história que eu falo assim, gente, quando eu era criança, eu não lembro de ficar doente assim. Mas é porque a gente ficava com a sala aberta. Verdade. As janelas estavam abertas, o ventilador estava ligado. Agora não, agora as crianças ficam num ambiente climatizado. Às vezes ficam por um tempo maior do que as 5, 4 horas que são habituais. Às vezes elas precisam ficar em período integral. Então, às vezes tem uma criança lá que está resfriada, está com vírus e tal. Ela tosse, brinca com algum brinquedinho, o outro vai e compartilha. Pronto.
Mas nariz escorrendo, febre baixa, comendo direitinho, não precisa se preocupar. Ela vai melhorar e, em geral, a gente não precisa de fazer nada. A gente não precisa nem de medicar. Lavar o narizinho com soro, boa hidratação, boa alimentação, a gente ajuda o corpo a dar conta disso. Mas se começar a ter febre alta, não consegue se alimentar, não está conseguindo dormir direito, há algum desconforto para respirar, aí precisa buscar o pronto atendimento, o atendimento médico. Porque pode ser um vírus de maior gravidade, como influenza, por exemplo, né? Covid, em algumas crianças menores, vírus sincicial, e aí ter outras repercussões que a gente, em tempo, consegue intervir e a criança fica boa rapidinho. Tá certo. Doutora, sobre as gripes e a alergia, né? Gripe e alergia, tem como diferenciar uma da outra, assim, no dia a dia? Os pais conseguem fazer isso? Sim. Em geral, a gripe é uma condição aguda. A criança tem contato com o vírus, começa a apresentar sintomas, o olhinho lacrimeja, o nariz escorre, em geral começa aquela coriza bem hialina, o bebê começa a coçar o narizinho, tosse, febre baixa, que pode progredir ou não. Mas, em geral, ele está acompanhado com sintomas de maior gravidade de forma mais aguda. As alergias, não. As alergias é uma condição crônica. Então, ela apresenta quase que diariamente os mesmos sintomas. Coça o nariz, coça o olho, raspa a garganta, dá uma tossinha. E aí, mesmo que a gente não faça nada, ao longo do dia ela vai melhorando. Aí vai anoitecendo, ela vai ficando pior de novo. Ou quando ela tem contato com alérgeno, né? Sei lá, tem... Os ácaros. Isso, ácaro, dormiu numa casa que estava muito tempo fechada, né? Numa casa de praia, né? Numa casa de passeio, ou em contato com cheiro de tinta, por exemplo. E aí ela começa a apresentar sintomas, e são sintomas relacionados com alergia. Eles são parecidos, mas se a gente perceber o início dos sintomas, em geral, a gente consegue identificar mais ou menos o que é cada um. Tá certo. Doutora, você falou, né, dessa febre baixa, desacompanhada de outros sintomas, como algo bem tolerável, aceitável ali dentro Sim. das primeiras 48 horas, né? Mas, de forma geral, qual a postura da família, assim, agora eu preciso levar a criança ao pronto-socorro, Sim. ou no caso, né, do pediatra clínico, ele consegue fazer aquele encaixe e tudo Sim. mais, né? O que você poderia falar a esse respeito, doutora? Né, olha, a gente já fez tudo que a gente podia em casa, agora a gente precisa realmente Isso. de uma ajuda médica. Digamos que a criança tem febre só. E aí você já medicou durante 2 dias e ela não melhorou da febre. A febre ainda continua vindo no intervalo de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas. A criança está prostrada, não está querendo brincar, não está querendo comer. Aquela criança que, às vezes, não dorme mais de dia e aí fica sonolenta, procurando colo. Essa criança é uma criança que merece uma atenção a mais e ser levada ao pronto-socorro. Principalmente quando ela não conseguir expressar ainda o que ela está sentindo. Porque, às vezes, assim, a questão que é muito frequente, o ouvido. Né? Às vezes a criança começa a ter febre, e aí a mãe, o pai, começa a apertar o ouvido, assim. Né? Isso não é um preditor de otite. Então, às vezes a gente fica atento a isso, mas não... Se a criança não tem outros sinais e ela não consegue expressar o que ela está sentindo, está doendo a barriga, ou está doendo, ou estou tossindo, ou estou com dor de garganta, é melhor levar. Deu 48 horas, a febre persiste, leva ao hospital ou pediatra. Tá joia, doutora. Eu queria falar sobre a parte agora, indo já mais para o final, da higiene e dos cuidados diários. Quando que precisa começar a escovar os dentinhos da criança? Quando eles começou a Despontou um erupção. branquinho. Isso, deu um branquinho, precisa escovar o dentinho. O dentinho precisa ser escovado com flúor desde que ele começa a aparecer. A gente tem uma quantidade de flúor que é recomendada para que não tenha problema caso o bebê... Porque ele não vai saber lavar a boquinha, então ele vai deglutir, né, a pasta de dente, o creme, tudo. Mas escovar com uma escovinha de cerda, pelo menos 2 vezes ao dia. Porque, em geral, a erupção dos dentinhos se dá em torno aí de 7 meses. Alguns bebês mais precoces começam a nascer a partir de 4 meses, mas é mais raro. Nessa idade, entre 4 e 7 meses, em geral, os primeiros dentinhos começam a apontar.
E aí, nessa fase também, o bebê já está começando a comer. Então, é importante fazer higiene oral. Limpar a boquinha com escovinha, dentinho com escova de cerda. Pode usar... Tem uma escovinha de dedal também, um dedalzinho de silicone, que pode ser utilizado para limpar a língua, limpar a bochecha. Você falou sobre o flúor. Antigamente eram feitas de forma especiais a aplicação do Sim. flúor, mas acredito então que agora as pastas para essa faixa etária já incluam o flúor, né? Sim, já inclui. Mas é muito importante a visita ao dentista. Desde que o dentinho começa a aparecer, os dentinhos, principalmente os incisivos inferiores, né? Depois os superiores. Na hora que começarem a aparecer, é bom buscar o dentista para ele dar as orientações, ver se o dentinho tá rompendo a gengiva da forma certa, se precisa de ter alguma intervenção. É importante fazer essa avaliação com o dentista também. A gente tem bons odontopediatras aí. Tá joia. Ainda nessa área do cuidado e da higiene, quando que precisa cortar a unha dos bebês, das crianças? Unha, cabelo e pele. Cresce muito, porque o bebê tá a todo vapor, né? Aham. Então, hoje até uma mãe falou comigo, doutora, pelo amor de Deus, a unha dessa menina cresce demais, ela tá toda arranhada. Eu falei, pois é, tem que cortar mesmo. E aí a gente tem vários instrumentos que a gente pode utilizar, alicate para cortar, a tesourinha, mas é importante cortar porque o bebê ele não é muito organizado do ponto de vista motor. Então, ele bate a mão no roxinho e se machuca mesmo. Então, desde que o bebê vá para casa, você perceba que a unha está mais longa, é importante cortar. Corta com cuidado, se ficar com medo de cortar, acende um foco de luz mais pertinho, dê para uma pessoa que tem mais destreza e menos dó, porque isso também interfere, fica com dó de cortar a unha do neném. E, às vezes, dormindo também ajuda, porque o bebê está mais calminho. Então, procurar um ambiente tranquilo para poder cortar a unha, mas sempre que perceber que a unha está maiorzinha, já pode cortar. Ah, certo. E o banho no chuveiro? Quando é que já pode começar a dar banho no chuveiro nas crianças? Cada vez mais cedo, né, as famílias estão preferindo dar o banho de chuveiro. Não tem uma idade mínima que você possa fazer isso. Eu sempre recomendo que a família tenha bastante cuidado, porque como o bebê está molhado e o cuidador também está molhado, para que isso não cause acidente. Então, eu recomendo para colocar um banquinho de plástico dentro do chuveiro, para a pessoa poder sentar, para que ela tenha ajuda de outra pessoa também. E tenha cuidado com os ouvidos, com os olhos, com a boquinha, porque às vezes o bebê fica muito encostado e aí a água pode escorrer e causar até deglutição da água, engasgo, né? Ter cuidado com esses aspectos aí, mas o banhozinho de chuveiro, inclusive, acalma o bebê. Usar o chuveirinho também, né? De repente não usar o chuveiro de cima, mas usar a mangueirinha também dá certo. Tá certo. A gente conversou aqui com a doutora Amanda até agora sobre partes bem práticas do dia a dia da criança e que talvez tenha, assim, um aspecto científico que ela, como profissional e com o dia a dia no consultório, possa responder ali de bate-pronto, como uma ciência exata. Mas esse último bloco de perguntas aqui, que vai ser bem breve, eu quero perguntar para você, doutora, sobre a parte do comportamento, da parte das emoções das crianças. Eu acredito que, à medida que ela vai crescendo, isso apareça também para você ali no seu dia a dia, né? E a primeira pergunta desse campo é se é normal tanta birra das crianças, né? Eu imagino que deva ter mãe que deve ter falado, não, fiquei com vontade de largar essa criança lá no shopping, não é minha filha, não é meu filho, devolver para a barriga. O que é isso, a birra, né, doutora? A birra é uma inabilidade de negociar. O bebê não tem maturidade para negociar uma coisa que ele quer muito. Adulto também faz birra, né? É, verdade. Quando a gente tá bravo, a gente bate a porta, a gente vira as costas. Então, é uma inabilidade de negociar. Quando a criança recebe uma negativa, em geral é por isso, né? Que eles se comportam dessa forma. Um choro muito intenso, deita no chão, bate as pernas. Eu sempre falo assim, que uma forma bacana de lidar com a birra é de você acolher. Não acolher o mau comportamento, mas acolher a criança que está atrás do mau comportamento. E nem acolher o pedido que não pode ser atendido também. Exatamente. Porque, às vezes, você manda um sinal indireto de que aquele comportamento é um comportamento aceitável e que, se ela fizer, ela vai receber o que ela quer.
Mas por trás daquela birra que irrita, que deixa a gente envergonhado às vezes, porque as pessoas não têm muita tolerância com isso, elas olham com uma cara de meu filho não faz isso, né? Acolher a criança que está ali atrás, porque ela não está conseguindo dizer para você por que ela está daquele jeito, ela não consegue se comportar de outro jeito, mas acolher. Com os meus lá em casa, meu filho mais velho, ele é mais birrento do que a pequena, eu abaixo na altura dele e falo, filho, levanta do chão, como que a gente resolve as coisas? Aí ele fala, conversando. Ele levanta, e aí, às vezes, ele chora de novo, às vezes ele se joga no chão de novo, mas eu estou aqui. Na hora que você estiver pronto para conversar, a gente vai conversar. Isso funciona todas as vezes? Não. Mas na maioria das vezes. E é um treinamento também. Ele está com 10 anos, ele faz birra desde que eu tinha uns 2. Um ano. Então, a gente vai encontrando a melhor forma de conversar e de chegar num denominador comum. Nem sempre é fácil. Eu acho que um dia eu conversando com uma amiga, ela falou assim, amiga do céu, eu pensei que a parte mais difícil eram as cólicas, a parte mais difícil é educar. Eu falei, pois é. A parte mais difícil, que eu não gosto de dizer difícil, eu gosto de dizer desafiador, é educar mesmo. E até que ele tenha compreensão, que ele tenha entendimento de que ele pode conversar, de que ele pode... que aquele ponto ali precisa ser observado, precisa ser seguido, porque a vida da gente é feita disso, né? De regras. Ele vai se comportar dessa maneira, imatura, e a gente vai ajudando a criança a entender e melhorando isso. Mas com paciência. Eu, em geral, sou uma pessoa bem paciente, então eu busco sempre esse caminho da conversa, da paciência, e costumo orientar isso aos meus Acredito, doutora, que familiares. esse entendimento de que a birra não é uma provocação, não é um teste, e qualquer variável nessa linha possa facilitar o Exatamente. cuidador, né, o pai, a mãe, enfim, a pessoa que está ali, né, nesse entendimento que é uma incapacidade da criança, pelo desenvolvimento natural dela, de lidar ali com a questão que está acontecendo, seja ela qual for. Assim, uns estudos novos aí apontam que o cérebro da gente fica maduro realmente aos 25 anos. Então, a gente ganha essa habilidade de negociação adulto já, né? E mesmo depois, em algumas situações que são mais desafiadoras, a gente ainda tem dificuldade de negociar. Então, compreender isso aí, esse momento da infância, como um momento que tem que ser acolhido, ensinado, mas acolhido, com carinho. Muito bom. Doutora, a última aqui, nessa parte do comportamento, é sobre a chupeta, sobre a mamadeira, sobre a fralda, né? Cada um vai ter aí um tempo para largar esses elementos, Sim. né? Mas sobre a chupeta, assim, a mamadeira e a fralda, né? Quais seriam os tempos, assim, melhores, né? Para não fazer mais A parte? chupeta, a gente chama ela de sucção não nutritiva, né? Se oferece a chupeta, a criança se acalma com a sucção. Se você, todas as vezes que o bebê está nervoso, se oferecer o seio, oferecer a mamadeira, considerando que ele pode estar com fome, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar, porque o bebê pode começar a regurgitar, ganhar peso em excesso, né? E a gente não espera que isso aconteça. Então, a chupeta, ela não é um vilão tão horrível assim, né? O pediatra falando isso, mas ela não é um vilão tão horrível se você souber usar. Usar no momento que a criança está muito nervosa, você usa a chupeta, a criança se acalma, você saca a chupeta. 6 meses é um tempo maravilhoso para poder retirar a chupeta. Porque depois disso a criança já começa a ter um apego, né, afetivo com aquele objeto ali. E não é aquela chupeta que fica grudada na roupa. É a chupeta que está ali. Se precisar, vou lá pegar. Se precisar, usa. Se não precisar... E não é um item de bolsa da maternidade também. Ai, já vou levar uma chupeta. Não é um item de bolsa de maternidade. Com relação à mamadeira, eu acredito que ela só deve ser recomendada caso a criança tenha alguma dificuldade de aleitamento materno. Caso não tenha, não é um item que você precisa comprar. Lá na minha casa, com meus 2 filhos, eu comprei mamadeira depois. O Bento nem usou. E a Amélia usou porque eu precisei voltar ao trabalho, então tinham outros cuidadores, e aí só por isso eu comprei. E a fralda, o bebê, em torno de 1 ano e 8 meses, 2 anos, até 1 ano e 8 meses, 2 anos e meio,
a criança já tem toda a inervação da coluna, e então ela já consegue controlar os esfíncteres. Então, esse treinamento para retirada da fralda ele já pode ser oferecido a partir dessa idade, se a criança estiver tranquila. Se a criança não estiver tranquila, se ela ficar insegura, a fraldinha pode ir seguindo até que ela fique tranquila. Um marco importante é quando ela consegue retirar os 2 pés do chão, num pulo. Ela consegue pular e retirar os 2 pezinhos do chão ao mesmo tempo. É um dos sinais de que a coluna já está madura e que já pode começar a treinar o desfraude se a família desejar. Joia. Você que gostou dessa parte em especial do nosso bate-papo aqui sobre comportamento, os sentimentos das crianças, eu gravei recentemente um episódio com a Andrea Dalboni, psicóloga que atende crianças e adolescentes no consultório. Esse episódio está muito especial, vai aprofundar muito sobre esse assunto. Bati só um papinho rápido aqui com a doutora Amanda sobre isso. Você está com curiosidade aqui, então, algum lugar aí vai ter o card para você acessar esse episódio. Doutora Amanda, eu queria te agradecer. O nosso bate-papo, essa conversa aqui foi maravilhosa. Obrigado por você responder assim de forma tão clara e objetiva essas dúvidas que são dúvidas, acredito aí que as principais Sim. que as pessoas tenham. E algo que eu entendo, doutora, sobre esse assunto é que ele traz um benefício muito grande para a família, para os pais, para o casal, de entender melhor esse universo e não lidar apenas assim do ponto de vista da experiência passada, daquilo que foi sendo aprendido assim de forma natural. Sim, A vida vai de pai para filho, assim, né? de pai para filho, né? Mas ter assim alguém que conhece, que sabe, né? Porque, por exemplo, eu lembro da fase do sono dos meus filhos, da gente assim, poxa, consultar lá a nossa pediatra e ela falar e a gente assim batalhar para que viesse colocar aquilo em prática. E eu lembro que tanto o Guilherme quanto a Luísa, com 4, 5 meses assim, já dormiam, né? Um período legal. E como isso foi bom para a gente como casal, de ter o nosso tempo, seja para descansar, Sim. ou seja para estar junto ali. Então, obrigado, doutora, por essa conversa aqui. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Vim bem tensa, né? Eu sou tímida, beça, mas foi muito leve, foi muito bacana essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é tão importante. E, assim, eu sempre acho que quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica a vida, mais fácil fica lidar, porque as dúvidas vão surgindo mesmo, né? A paternidade, a maternidade é muito desafiadora e cada avanço que a gente tem um desafio novo, né? A criança ela vai desafiando a gente a ir melhorando todo dia, né? Verdade. Obrigado, doutora Amanda. Se você quiser seguir a doutora Amanda lá no Instagram, é doutora, DRA, Amanda Ramos Neves. Ela posta conteúdos lá em texto. Ela também posta conteúdos lá em vídeo que vão ajudar você nesse processo da paternidade ou você quer rede de apoio. Doutora Amanda esteve comigo aqui no Vida Abundante Podcast. Obrigado.